Aí vem o Corinthians! Vai, Corinthians! Patrulha do Corinthians! Eu adoro essa velha. Essa frase é maravilhosa. Eu adoro essa velha. Eu adoro essa velha, cara. Ela é incrível. Bom, começando a falar um pouco do Corinthians aqui, falar sobre o jogo que teve domingo passado, Corinthians e Vasco, né? A gente havia comentado que vocês até falaram, né, na questão do Corinthians já teria ganho do Vasco, e eu falei que eu tava com um pouco de receio, não pelo Vasco, mas pelo Corinthians, né? É. E assim, o Corinthians me surpreendeu, jogou muito bem fora de casa, né? Parecia que ele estava jogando em casa, parecia que ele estava jogando o São Januário seria a Fazendinha, pelo tamanho, sei lá. Mas o Corinthians jogou bem, amassou o Vasco. O Dorival Júnior, ele colocou o Diniz no bolso ali, né, com as táticas, sufocou o meio, as jogadas que Deu um nó. um nó tático nele ali, e acabou marcando os gols, né, saindo um gol do Michael, que também me surpreendeu, que eu achei que ele ia jogar numa outra posição ali, ele ficou um pouco mais à frente, mais pisando na área, ele acabou marcando o gol. Ele tava machucado, Will? Tava um bom tempo, ele tá falar. voltando. Ele ficou um bom tempo machucado, né? E aí tava fazendo. Eu lembro que ele tava bem no auge, né? Quando machucou. Sim, ele tava jogando bem, mas. Aí. O Corinthians marcou o gol com o Michael e com o Gustavo Henrique. Com o Gustavo Henrique. E foi marcado um pênalti meio. Assim. Que foi mão, foi, mas foi mostrado ali que no lance o Verratti acaba fazendo uma falta no André Luiz, André Ramalho, perdão, e que teria que ser anulado o lance ali, né? Mas foi marcado o pênalti, o Verratti marcou o gol, e no finalzinho o Guinegão, que já é o terceiro, foi o terceiro, ali era o segundo jogo dele como titular, ele acabou marcando o gol dele ali, né? Já em 3 jogos já que ele marca gol. E para aumentar ainda mais a emoção, para variar, o Félix Torres, que tá ajudando o Corinthians pra caramba, me faz uma jogada que, pelo amor de Deus, cara, ele fica andando, observando, na hora que ele vê que o cara já tá 50 metros na frente dele, opa, tem que marcar. Desespero da pessoa. Eu não sei quantas mil vezes esse ano o Will falou alguma coisa de erro de Kaká e Félix Torres. Meu irmão. Não, mas o Kaká ainda, você vê que o cara, ele tá com saldo 0. Que ele vai lá, ele marca gol. Sim. E faz gol contra. Mas o Félix Torres não, cara. É jogada assim, que sabe? Que é só deixar a bola passar, ele vai lá, quer dar emoção, faz um pênalti. É só fazer o simples. É só zagueirar. Ele não. Ele se acha o. Bom, deixa isso pra lá. Aí o Corinthians acabou ganhando de 3-2 do Vasco, né? E foi para o jogo do meio de semana contra o Atlético Paranaense. Que aí o jogo já foi lá na casa do Atlético, um campo horrível, sintético, mas assim, sei lá, estavam falando Parece que o campo barro aquilo. Parecia barro. Tava assim, bem zoado o campo mesmo, né? E é uma arena fechada. Já começou que soltaram fogos de artifício, as coisas ali com a arena fechada. Puta merda, que cagada, hein? E o Corinthians também dominou o começo do jogo, né? O Atlético chegou a estar quase 80% de posse de bola, o Corinthians. Nossa! E aí
lógico, com essa marcação lá, o Gui Negão e também o Kaique lá na frente, né? Marcando pressão lá, então já pressionava zagueiro, as coisas, então o Atlético não passava do meio de campo. E mais uma vez o Guinegão marcou o gol, né? E o jogo vem para São Paulo com a vantagem para o Corinthians com o gol do Guinegão. A parte ruim da notícia é no finalzinho, já nos acréscimos, depois de uma boa defesa do Hugo, um torcedor invadiu o campo, já nos acréscimos, para tentar agredi-lo, né? Abraçar, não? E aí uma setorista lá do Paraná, que já teve em outras polêmicas, eu nem vou citar o nome dela aqui, ela teve a pachorra de... Primeiro, ela falou que um torcedor do Atlético entrou para tentar agredir o goleiro do Corinthians, provavelmente brifaram ela que isso daí ia dar merda pro Atlético, e com ela dando provas poderia piorar. Ela postou lá falando que era um torcedor do Corinthians infiltrado, que foi tentar abraçar o goleiro do Corinthians. Mano. Primeiro, todo mundo sabe que ali naquele setor era o setor mais popular. Uhum. Segundo, hoje com essas coisas de sócio-torcedor, você tem que ter uma pontuação para conseguir comprar ingresso mais barato. Sim, sim. Então, como que um torcedor do Corinthians ia estar lá mas ele poderia ter saído. A torcida visitante, ela fica no anel superior lá do estádio. Né? Ele teria que ir para a torcida do Atlético, ele ir para o campo. Ele não iria, né? Então, a história que eu ouvi foi essa, que era E aí ela foi lá e ainda tentou enfatizar, falando torcedor, em caixa alta, torcedor do Corinthians. Foi o que eu ouvi também. E outras falaram, o cara ele tentou agredir o Hugo, porque o Hugo, o Guinegão, mas os outros jogadores, numa, sei lá, qualquer protesto que a torcida vai fazer, esses daí são os que menos vão ser cobrados, porque eles estão dando raça, dando sangue pelo time, né? E o Hugo depois foi falar, né, que ele também desabafou, falando, né, que ele até levantou as mãos, porque qualquer entendimento que ele tentou agredir o torcedor, ele toma, mesmo ele que foi cedo para ser agredido, qualquer reação que ele tem, ele pode ser expulso e ser penalizado por tentar se defender ali, que ele agrediu alguém que não faz parte do jogo. Ele podia ter sido... Porque já teve coisas assim de jogador se defender e acabar sendo penalizado. Sim. O Hugo foi certo, ele tentou afastar, ele tá certíssimo, não sobrar B.O. pra ele. E ele acabou falando, né, que ele passou por um momento horrível, né? Nossa, isso aí. Que ele falou que ele e a esposa estavam, né, eles estavam muito felizes que a esposa estava grávida de gêmeos e eles estavam tão felizes, mas quis o destino que não fosse a hora e a esposa acabou perdendo os filhos. Ele falou que isso abalou muito a cabeça dele e você vê como que o cara é muito profissional, porque você vê aí jogador que por muito menos se afasta, acaba estragando a carreira, né? E o cara tava lá sendo o nome do jogo, né? Parabéns pra ele mesmo, vai também. E hoje tem o jogo contra o Palmeiras, né? O clássico. Na minha opinião, né, deixando a parte clubista de lado, é um jogo mais favorável ao Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras ele tá com uma pressão maior. E a gente sabe que quando o time adversário tá com uma pressão maior, ele acaba jogando melhor que o outro time, né? Então, por que o Corinthians está com esse resultado? O retrospecto do Corinthians bem melhor do que o Palmeiras, né, nos últimos tempos. Então, mas isso pode ser assim, levado contra, né? Porque muitas pessoas vão falar disso daí, mas os últimos jogos a gente ganhou, então a vantagem é nossa. O último não, os últimos da Copa do Brasil, sim, o último do Brasileirão foi vitória do Palmeiras. Então, mas os últimos jogos, teve a decisão do Paulista, as coisas assim, Paulista né? foi do Corinthians, o primeiro jogo do Brasileirão foi do Palmeiras, a Copa do Brasil foi do Corinthians, então, tipo, tá nesse vai não vai, mas
eu entendo que para esse jogo o Palmeiras acaba sendo mais pressionado mesmo. E assim, eu não sei quem vai ser o árbitro, mas como eu sempre falo. O Abad, Abel Abad. Tem eu não tudo gosto aí dele, não. pra dar pau nesse jogo aí também. Eu não gosto muito dele, não. Eu acho ele bem ruinzinho. Então, que muitas vezes aí a pessoa quer aparecer mais que o espetáculo, né? E a gente vê o que dá. Então. E aí, partindo para pós, né? Para fora de campo. Eu não lembro se a gente já tinha falado, né? Que o Stable ele ganhou a eleição, né? A votação lá. Não lembro. Foi um massacre lá de 270 conselheiros, 199 votaram nele, né? Caraca! Mas também ele estava indo contra um candidato que fala que uma das prioridades dele era acabar com o ingresso físico, sendo que isso aí já se encerrou há muito tempo, né? Tá sabendo legal. E o outro fala que um banco vai patrocinar, sendo que a entidade nem banco é. Então, ficou difícil, né? Mas todo mundo sabe ali, né, que supostamente é o Tuma que tá por trás dele ali, que é o Tuma que manda lá, mas vamos ver se o cara tem personalidade ali pra comandar. Uhum. E as partes fora extracampo aqui do Corinthians, né? O Corinthians tá no transfer ban ainda, porém a Nike lá já tá em vias de fato de passar a parcela que precisa, e houve a notícia aí da venda do jogador lá do Zenit, o Pedro, que era um jogador da base do Corinthians, que foi vendido para um time lá da Arábia, no qual supostamente ali o Corinthians ganharia por ainda ter porcentagens do jogador, acho que 30% do jogador, mas valia por ser da cria da base, né? Ele tá na base do Corinthians entre os 14 e 18 anos. Isso daí estavam se falando que renderia para o Corinthians em torno de 70 milhões de reais, né? Então já estava todo mundo contando com o ovo da galinha. Opa! E aí me saiu uma notícia hoje, né, que o Corinthians não vai receber esse valor, né, porque o Corinthians não tem mais os 30% do jogador. Não, mano. Não. Peraí. Toca a música dos Trapalhões, por favor. Peraí, gente. Vamos organizar o bagulho aí. Em agosto do ano passado, o Corinthians vendeu esses 30% do jogador em segredo. Não foi falado o valor que foi vendido e quer ver, ó? Tá falando ali que foi vendido esses 30% do jogador, que de acordo com a negociação, os valores foram mantidos em sigilo, né? E não foi falado para ninguém. Bastante, até hoje, né? Porque aí o Pedro, para quem não se lembra, ele foi negociado em 2023 na contratação do Yuri Alberto. Ele foi naquela salada que teve lá, que foi o do Queiroz, o Mantuan, o Ivan, o Robert Renan, e aí também parte do jogador, 70%, acho que foi 50% do jogador, foi passado para o Zenit. O Corinthians tinha 30% dele, manteve 30%, e na negociação passou uma porcentagem para ele e o empresário do jogador, né? E aí foi visto agora aí que o Corinthians, esses 70 milhões aí, ia ajudar muito o Corinthians, e vai ver, não tem, né? Caralho, viu? Que coisa. A parte boa das notícias do Corinthians, ele renovou com essa cria da base, que tá trazendo bastante coisa agora, né? O Guinegão até 2030, e colocou uma multa de 140 milhões para nenhum time, igual o Bahia ou algum outro time, vir pegar por uma merreca, né? Deixa eu só falar um negócio desse, Will, porque tem algumas pessoas que não entendem essa questão da multa. A multa lá em cima é para exatamente não chegar um time que simplesmente leve.
Se tiver Sim. de levar, vai ter que negociar um valor que Sim. seja bom para o clube que tem ele atualmente. Não é que você Não, vai vender por 140 milhões, não vai. Não que necessariamente o jogador valha esse valor, né? É um Exato. impeditivo. Exato, mas Não o vira que bagunça, acontece? É porque assim, nessas categorias de base tem uma regra, né? Que eu não sei quantas vezes o salário que ele recebe para o mercado nacional, e aí um valor meio que exorbitante para fora do Brasil. Se eu não me engano, são 2.000 vezes o valor do salário Só que- para nacional. Só que daí Multinacional. o cara ele tá numa categoria de base, no qual ele recebe lá os seus 2, 3, 5, 15 mil reais, Aham. né? Isso por um jogador que está se destacando. E aí acontece isso daí, né? Que o Corinthians por 2 vezes já aconteceu isso com outros jogadores de base. Uhum. Então, esse moleque. Estão até falando, né? Não é o Guinegão, é o Guinegol, né? Ah, que trocadilho aqui. Vai vir falar das Se minhas. acalma, o menino fez um gol. 2 Não, fez gols 3 aí. nos 3 últimos É. jogos. Não, o menino tá jogando bem, o menino Calma, tá jogando bem. calma. Isso aí não dá pra falar, É não. um Se dos acalma. que mais Deixa eu me iludir chamaram a com atenção dos 3 últimos gols tempos, aqui. Não, dos que mais chamaram a atenção nesses últimos É, tempos que apareceu no Corinthians. Sim. Estão Realmente. falando aí de um tal de Dieguinho, que falam que ele joga bem, mas ele não tá tendo oportunidade, né? E eu tenho gostado também desse Kaique. Ele não tá fazendo a função dele, que é marcar gol, só que o cara, ele tá mostrando raça, né? Aquilo que quem tá com fome, quem tá chegando no time agora faz, né? Tem que Ele aproveitar corre esse momento. Carrinho, marca, né? Então ele tá mostrando serviço ali. E é um tapa na cara daqueles encostados lá, né? Porque imagina um Thales Trágico, um Hector Hernandes, Não, era tá no mágico, banco, com tá no respeito. banco Aí, pro moleque de Trágico, 18 anos, obrigado, né? Cris. Thales Trágico é Então, outro. Não é meu Porque, assim, jogador. os caras que já são profissionais, já jogaram fora do Brasil, outro é estrangeiro, europeu, tinha que no mínimo estar no nível 2 passos acima do jogador de base. E Sim. os caras são banco do jogador de base hoje, né? Tá certo o menino que tá voando. Aproveitou E engoliu. para finalizar as notícias aqui, né? Parabéns para as meninas do Corinthians aqui também, né? Venceram o primeiro jogo. Já começou o segundo jogo contra o Sim. São Paulo. Não estou acompanhando aqui Nós vamos assistir depois da live. Ninguém sai agora, hein? que meu Tá acabando, né? aplicativo Já tá resolveu 1x0. Já tá 1x0 pro Corinthians. Ô, caceta. Isso a nossa repórter não traz, né? Se tivesse 1x0 pro São Paulo, A Bel ela já tava tava falando, quietinha, né? Não, a eu Bel vou tava defender a quietinha Bel. ali. Tá certo, Abel. O Paulo fez um gol, mas foi impedido. Puta que merda. Mas Eu é não quero isso, nem as falar do notícias que Palmeiras, eu tinha. não Vamos ver como que vai ficar essa parte fora do campo aí para essa semana. E, assim, lógico que se o Corinthians vencer, melhor, mas que, para mim, na opinião, que seja um bom jogo, um bom clássico, e que vença o melhor, e que o árbitro não queira aparecer no jogo. Nossa, Aí eu tô você nessa quer demais. Aí peraí. Sim. Aí não. Pelo amor de Deus, que o árbitro não queira fazer festa. Só isso. Ah, então eu que peço. pelo menos o Corinthians vença, então, já que eu não posso ter tudo, né? Tem tudo, Acabou, aliás, um deixa. amigo meu que. Não. Deixa, parou, chega. É isso do Corinthians. Qual que é o próximo jogo do Corinthians depois do Palmeiras? É a Depois tem a data FIFA, Acho deixa que eu... só depois do próximo programa. Mas o jogo da Copa do Brasil não é durante a data FIFA, né? Não. Não. É na outra era semana. pra ser dia 12, mas parece que a federação quer antecipar para ferrar com o Corinthians também, porque mesmo que o Hugo não jogue, o jogo vai ser lá na Bolívia um dia antes, né? A questão da volta é uma maravilha. Não, o Você sair da Brasil, Bolívia pra cá, nossa. o Brasil só vai rapidinho, não jogar no cansa. segundo estádio mais alto do mundo. Então, assim, vai estar ótimo. O Ancelotti nunca jogou na altitude, o bicho vai fartar. Se ele ficar andando de um lado pro outro, ele vai precisar de um respirador. Vai fartar, ele não sabe o que é altitude. Ele nunca veio Pior que jogar. eles não com têm a mínima Bolívar. ideia mesmo, tá? Ele nunca jogou com o Bolívar. Nunca
nunca foi atrás da LDU, tá ligado? Que é você dar um passe, a bola faz até curva por causa do ar rarefeito. Você dá um chutinho de nada, a bola sai do estádio. Falando com o chapéu, então. A gente não sabe o que é isso, mas vai aprender, não é isso? Quem vem pra América Latina é isso, tem que se lascar pra lá.